Boa tarde a todos, meus queridos e minhas queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Então, vamos dar início aqui à leitura dos 50 princípios dos milagres de um curso em milagres do Dr. Kenneth Wapnick, né? E se você chegou a esse vídeo, está chegando a esse vídeo agora, sem ter visto o vídeo da introdução, que está nessa playlist, né? Dos 50 princípios dos milagres, então eu vou pedir que você saia desse vídeo e vá lá assistir primeiro o vídeo da introdução, tá bom? Eu vou fazer a leitura e os comentários agora do primeiro princípio dos milagres, que declara: não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil, entre aspas, nem maior, entre aspas, do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Então vamos lá. Embora eu tenha dito que essa não é a minha sessão favorita de um curso em milagres, acho que o primeiro princípio realmente uma pérola. Realmente é uma pérola. Essa é uma das declarações mais importantes de todo o livro. E acho que Jesus pensa assim também, porque esse é um princípio que aparece de novo e de novo e de novo em todos os 3 livros, em muitas formas diferentes. Se nós pudéssemos entender plenamente o que ele significa, que não há ordem de dificuldades em milagres, iríamos entender tudo o mais no curso, porque esse princípio contém em si a semente de todo o sistema de pensamento, né, do Divino Espírito Santo. Não há ordem de dificuldades em milagres. É a mesma dizer não há ordem de dificuldades em milagres, é a mesma coisa que dizer que todos os problemas do mundo são o mesmo. Os aparentemente maiores e os aparentemente menores. Não há diferenças entre eles. Né? Por quê? Porque eles provêm do erro primário, que é a ilusão da separação. Né? Então, eu estou pensando a partir do sistema de pensamento do ego baseado na separação e no medo, ou eu estou pensando a partir do sistema de pensamento do Espírito Santo, baseado no amor e no perdão. Né? Isso pode ser totalmente compreendido apenas quando você reconhece que não há um mundo lá fora. Se você acreditar na realidade do mundo perceptual, físico ou separado, então tem que acreditar que existem gradações. Existem coisas maiores e coisas menores. Todo o nosso mundo, o que é realmente todo o mundo da percepção, é baseado em ordens e diferenças. Todos nós temos conceitos de maior e menor, gordo e magro, bonito e feio, macho e fêmea, noite e dia, luz e escuridão, problemas grandes e pequenos, e assim por diante. Nossa ideia sobre as cores também está baseada nisso. Ondas diferentes de extensão de luz, né? Na verdade, ondas de diferentes comprimentos de onda, foi o que ele quis dizer, de diferentes comprimentos. Tudo isso é parte inerente do mundo da separação do ego, de que existem diferenças nesse mundo. Uma vez que acreditemos que o corpo é real, então vamos acreditar que existem certos problemas que são mais críticos do que outros. Se uma pessoa tem uma doença que ameaça a vida, entre aspas, né, ele botou, então esse é um problema sério. Se uma pessoa tem uma leve dor de cabeça, então dizemos que não é um problema sério. Não existe ninguém no mundo que não caia nessa armadilha. Isso também assume a forma de pedirmos ajuda ao Espírito Santo com alguns problemas e não com os outros. E isso é muito importante, tá? A forma de pedirmos ajuda ao Espírito Santo com alguns problemas e não com outros. Ou acreditarmos que ele está ocupado demais para se aborrecer com os nossos tolos e inconsequentes problemas. Ou acreditamos que podemos cuidar disso por nossa conta própria. Na verdade, no entanto, temos medo da sua solução, pois isso iria significar o desfazer do ego. Além disso, a solução dele pode não ser a minha, né? Do meu ego.
No entanto, o propósito de estudar um curso em milagres não é nos fazer sentir culpados porque caímos nessas armadilhas. Toda a ideia do curso é nos mostrar o quanto somos insanos e o quão insano é esse sistema de pensamento do ego, né? Para que possamos mudar as nossas mentes a respeito dele. Você não pode mudar a sua mente sobre algo que não sabe que está lá. Então, a ideia de expor o sistema de pensamento do ego não é para nos fazer sentir ainda mais culpados do que nos sentimos, ou mais estúpidos do que possamos nos sentir, mas para nos ajudar a entender que, de fato, nós realmente acreditamos nisso e então mudarmos a nossa mente a esse respeito. E esse primeiro princípio realmente nos põe em movimento com força. O que isso significa, então, é que é tão fácil curar um câncer quanto curar uma leve dor de cabeça. Uau, como assim? Sim, é isso. É tão fácil curar uma ameaça de guerra nuclear quanto é curar uma discussão entre duas crianças pequenas, porque é tudo a mesma coisa. Tudo deriva do mesmo ponto único, que é a crença na separação ou a crença na culpa. Os problemas nunca estão lá fora, no mundo, mas dentro das nossas mentes. As coisas que fazemos nesse mundo para aliviarem a dor são todas feitas no nível do sintoma, o que significa que são feitas no nível da forma. Um dos princípios-chave de um curso em milagres é a distinção de que sempre somos solicitados a fazer, é a distinção que sempre somos solicitados a fazer entre a forma e o conteúdo. Isso é muito importante, muito. Um curso em milagres ensina que existem apenas dois conteúdos básicos no mundo: o conteúdo de Deus ou do ego, amor ou medo, espírito ou corpo. Existem apenas duas percepções básicas no mundo. Uma é a forma do ego, de o ego olhar para um problema, e a outra é a forma de o Espírito Santo olhar para esse problema. O que acontece é que esses conteúdos, então, vêm em uma miríade de formas. Quando vemos que o conteúdo básico no mundo do ego é a separação, então fica óbvio para nós quantas formas diferentes essa crença assume. Algumas coisas que chamamos de negativas, como dor e sofrimento, morte, etc., algumas coisas chamamos de negativas, como a dor, o sofrimento, a morte, etc. Outras chamamos de positivas, o que realmente significa que nós conseguimos o que queríamos, ou que as pessoas estão livres do sofrimento externo. Mas a questão nunca é a forma que está do lado direito do gráfico, aquele que eu mostrei no outro vídeo e que eu vou botar no Instagram. A questão é sempre o pensamento subjacente, do lado esquerdo. No capítulo 23, livro-texto, lembrando que ele está sempre aqui falando do livro-texto, né? Existe uma seção chamada As Leis do Caos, que descreve as 5 leis que compreendem o sistema de pensamento do ego, que realmente são a contraparte para os 50 princípios dos milagres. Você pode dizer de que lado Jesus está, porque ele dá 50 princípios dos milagres e apenas 5 leis do caos. Bonitinho, né? Aí está escrito aqui que ele falou isso sorrindo. A primeira lei do caos é a contraparte exata do primeiro princípio dos milagres. Ela afirma que a verdade é relativa e que existe uma hierarquia de ilusões. Algumas ilusões são piores do que as outras, ou algumas são melhores do que as outras. Isso, mais uma vez, é exatamente do que estamos falando. Uma vez que você acredite que certos problemas são maiores do que os outros, tem que acreditar que existem níveis diferentes de solução para níveis diferentes de problemas. Certamente, alguém que esteja no campo da medicina sabe que se existir esse sintoma, você faz A. Se existir outro sintoma, você faz B. E se existir um terceiro sintoma, você faz A e B ou alguma outra coisa. São todas coisas muito específicas que fazemos para curar ou resolver os diversos problemas que acreditamos ter.
A propósito, o curso deixa muito claro que isso não significa que você não deveria fazer essas diversas coisas, mas vou elaborar isso depois, quando aparecer junto com os princípios dos milagres. E aí ele vai falar disso na discussão do princípio 5, tá? Então ele vai falar separando, né, o que tem a ver com cada princípio que ele está discutindo. A única coisa que realmente cura é desfazer a crença de que somos separados de Deus, que é de onde vem o nosso problema de culpa. Como vamos ver depois, outra forma de dizer o que é a cura seria união. Ele bota união entre aspas. Se nós reconhecemos que o único problema que existe é a crença em que somos separados de Deus e dos nossos irmãos, isso tem que significar que a única solução para todos os problemas aparentes é a união. Outra coisa que vai ficar aparente conforme trabalhamos com esse material é que um curso em milagres ensina que a maneira como definimos um problema vai automaticamente estabelecer a forma como o resolvemos. E isso é muito importante. Aqui é o pulo do gato. É por isso que é muito importante, ao trabalhar com o curso, manter sempre em mente que ele reconhece apenas um problema, que é a crença de que somos separados. Se você disser que o problema é qualquer outra coisa, então automaticamente você vai dizer que a solução será alguma outra coisa. E aí você não está obedecendo o curso. A lição 79 do livro de exercícios afirma que existe apenas um problema, portanto que também existe apenas uma única solução. O único problema é a culpa, a separação ou agarrar-se às mágoas. E a única solução é um milagre, perdão ou união. Esse primeiro princípio, então, realmente estabelece que não há ordem de dificuldades em milagres. Não importando qual acreditemos ser o problema, todos os nossos problemas podem ser resolvidos exatamente da mesma forma, meramente modificando nossas mentes em relação a eles. Pergunta: algumas vezes negamos as coisas e pensamos que já mudamos as nossas mentes. Aí ele comenta, responde: como está bem escrito no final do texto, as provações são apenas lições que falhaste em aprender, apresentadas mais uma vez, de forma que onde antes fizeste uma escolha faltosa, agora podes fazer outra melhor. Capítulo 31, tá? Item 8. Item 8, parágrafo 3, versículo 1. Obviamente, na maior parte do tempo, não desfizemos totalmente a nossa culpa e podem existir relacionamentos que acreditemos ter curado e resolvido. E algo acontece um ano depois e, puxa, lá estão todos aqueles mesmos sentimentos, simplesmente surgindo de novo. Todos já tiveram esse tipo de experiência, né? Quem nunca, né, gente? A gente acha que aprendeu aquela lição, né? Aí a gente vai, caminha mais um pouco e encontra uma situação extremamente parecida com aquela que a gente tinha acabado de resolver, né? Aí, poxa, o que está acontecendo? É porque você ainda não fez a escolha, né? A escolha que ele chama aqui de melhor, que seria a escolha em ouvir a voz por Deus, né? Isso não significa necessariamente que falhamos quando tentamos inicialmente trabalhar tudo isso. Provavelmente significa que passamos tão rapidamente quanto pudemos por aquele ponto. E então, em algum ponto posterior, estávamos prontos para darmos outro passo e curarmos uma camada mais profunda de culpa. Isso é muito legal de saber. É saber que você está evoluindo sim, você está aprendendo sim, mas você está curando uma camada mais profunda de culpa, né? Que ainda tinha lá um resquício, né? Isso é muito legal, até para evitar o nosso sentimento de fracasso, que muitas vezes acontece. Então, uma oportunidade se apresentou a nós, nos vimos ficando zangados e transtornados, de novo, sentindo-nos feridos e vitimizados, e é isso o que nos diz que não liberamos completamente essa crença, né, na culpa.
porque o que acontece agora é que ela está sendo projetada nessa outra pessoa, né? Ou numa outra situação. O ego nos diz que deveríamos acreditar que somos uns fracassados e que o que o Espírito Santo nos diria é que nós agora estamos prontos para dar outro passo. Esse é realmente todo o impulso do curso, nos ajudar a olhar para tudo o que acontece em nossas vidas como oportunidades de cura e perdão a algo que estava profundamente enterrado dentro de nós e que nós não sabíamos que estava ali. E não existem exceções a esse princípio. De fato, o maior poder de um curso em milagres vem do fato de ele ser tão consistente e simples em tudo o que diz. Ele realmente nos ensina apenas uma forma de olharmos para tudo no mundo. Essa é a maneira de um curso em milagres, que tudo o que acontece é uma oportunidade para curarmos as nossas mentes. E não importa se ficamos transtornados com algum evento terrível que estivemos lendo nos jornais, ou se ficamos transtornados com algo trivial que aconteça em nossos lares ou famílias, comunidades ou situações de trabalho, né? Por isso que essa semana eu pedi a vocês para limparem a mente dos pensamentos que estão criando a guerra lá na Ucrânia, né? Perdoarmos, pedimos a Deus para nos ajudar a perdoar o que está acontecendo lá, o conflito, perdoar algo na nossa mente que está contribuindo para criar o conflito que nós então estamos testemunhando, tá? Aí pergunta: embora possa não haver ordem de dificuldades em milagres, de qualquer forma estamos muito convencidos de que elas existem. Sim, fato. Em vista desse fato, é provável que precisemos experienciar o perdão como uma grande questão antes de podermos lidar com as outras questões? Resposta: nós vamos trabalhar com qualquer coisa que conseguirmos. Algumas pessoas sentem justamente o oposto, que as grandes questões são grandes demais para lidar. Então praticam com as pequenas. A pessoa que corta a sua frente na autoestrada, ou alguém que faz algo que o aborrece um pouco, ou algo que seus filhos possam não estar fazendo ao redor da casa e que deveriam estar. Algumas pessoas acham isso mais fácil de lidar do que com as grandes questões. Outras pessoas sentem exatamente o oposto. Pergunta: temos que fazer todas essas coisas? Resposta: não temos que fazê-lo. Simplesmente nos sentiríamos melhor se fizéssemos. E isso é tudo. Então ele está devolvendo a responsabilidade para você escolher. Você que escolhe, né? Se quer fazer e quando quer fazer. Pergunta: o primeiro princípio dos milagres também significa que seria tão fácil curar um câncer quanto um resfriado? Resposta: sim. Mas você pode confundir a ideia, achando que o problema é o câncer ou o resfriado do corpo. Esse não é o problema. O problema é o pensamento que levou a eles, né? A crença. Né? O pensamento que foi julgado como correto levado ao nível de crença. O curso diz que o único significado de qualquer coisa é para que ela serve. Por isso que a gente sempre tem que perguntar para que a gente está passando por uma situação. Você não se focaliza no sintoma do câncer, mas mais do que se focalizaria na remissão do câncer, porque esse não é o problema. O câncer pode servir a um propósito, não apenas para aquela pessoa em particular, mas para todos em sua vida pessoal, a família, os amigos, o seu pessoal médico, etc. Pergunta: então não há dificuldades, ordem de dificuldades em milagres, não quer dizer que realmente há cura de coisa alguma, não quer dizer realmente a cura de coisa alguma, mas significa, na verdade, uma mudança de percepção. É isso? Aí ele responde: sim, certo, significa uma mudança na mente. Vamos discutir isso de novo e de novo conforme prosseguirmos, né? Com os outros princípios. Pergunta: de acordo com isso, se os seus pensamentos causaram a condição do câncer e sua mente de fato se tornar curada, não se tornará irrelevante se você vai ou não ter o câncer físico curado?
Resposta: certo. As pessoas frequentemente usam a cura física como uma maneira de provarem a sua própria saúde mental ou espiritual, ou a falta dela. E dizem: se eu estiver mesmo fazendo isso certo, então esse tumor vai desaparecer. E mais uma vez, o que isso faz é tornar o problema real. Quando a sua mente está realmente curada, essa não será uma questão importante para você. Isso não quer dizer que o tumor não vá desaparecer. Apenas significa que o seu investimento não estará em fazê-lo desaparecer. O seu investimento estará em ter paz na sua mente. Pergunta: morte não significa que você apenas se deita e abre mão do seu corpo no ponto apropriado? Resposta: se com apropriado você quer dizer que nós morreremos quando completarmos as lições que viemos aprender aqui, sim. No entanto, também podemos mudar a nossa mente e escolher deixar o nosso corpo antes de termos completado essas lições. É como o curso diz: e ninguém morre sem o próprio consentimento. Pergunta: em que grau a percepção compartilhada da doença por aqueles ao nosso redor entra em jogo? Quer dizer, a criação coletiva, as criações do inconsciente coletivo, tá? É disso que ele está perguntando aqui. Pergunta excepcional. Em que grau isso nos prende a essa percepção, embora a nossa mente esteja já no processo de mudança? Essa é uma pergunta muito interessante para nós que já estamos aqui um pouquinho avançados no estudo, né? Dentro de cada um de nós existem sempre duas vozes. Existe a voz do ego e a voz do Espírito Santo. A maior parte do tempo ficamos indo e voltando entre as duas. Vamos dizer que eu estou realmente praticando o que o curso em Milagres diz, mas ainda não o estou praticando totalmente, que é o nosso caso, né? Ainda tenho algumas dúvidas ou medos, e você e outras pessoas se juntam a mim e fortemente reforçam a forma do ego olhar. Não há dúvida de que isso vai fortalecer o meu ego. Se eu estivesse realmente convicto, se soubesse que tudo o que o ego me disse era falso, não iria importar quantas centenas ou milhares de pessoas dissessem algo. Bem profundamente dentro de mim, isso não faria qualquer diferença. Mas se eu estiver oscilando, então o meu ego sempre estará procurando por aquelas pessoas que ele possa usar como testemunhas para apoiarem o seu caso. Mas o problema não são as pessoas que estão reforçando isso. O problema é que eu, inconscientemente, estou procurando aquelas testemunhas que vão provar que o meu ego está certo. Como todos nós sabemos, você não tem que procurar muito no mundo. Se você realmente quiser provar que a raiva é justificada, a doença é terrível e a separação é real, vai encontrar testemunhas em todos os lugares ao seu redor. Verdade, né? Enquanto nós estivermos oscilando, não há dúvida de que os pensamentos negativos de outras pessoas ou egos vão fortalecer os nossos próprios. Elas são responsáveis pelos nossos próprios pensamentos, porque isso seria como um voodoo, a ideia de que você pode influenciar a outra pessoa. O curso nunca ensinaria isso, porque então ele estaria colocando a responsabilidade em outra pessoa, quer dizer, a responsabilidade pelas suas experiências em outra pessoa. O que o curso em Milagres diria é que os pensamentos de outras pessoas ou o que acontece no mundo podem reforçar o nosso próprio ego. Mas se você estiver muito seguro, muito certo sobre o que acredita, isso não terá efeito algum. Jesus, é claro, seria o exemplo final disso. Portanto, acreditar que fumar causa câncer é cair na armadilha do ego. A culpa é a causa. Mas se você acreditar que o fumo pode feri-lo, então não deveria parar de fumar. Se você for diabético e a doença ainda for parte do seu sistema de pensamento,
Então, não tomar insulina pode ser uma tentativa inconsciente de punir a si mesmo, assim como seria tomar um sorvete, etc. Nesse contexto, cuidar do seu corpo doente seria a coisa mais amorosa e misericordiosa que você poderia fazer. E aí ele está falando aqui de um nível, gente, em que a nossa mente está tão purificada, está tão integrada, né? Está tão unida com a mente de Deus, que não faz mais diferença o que eu como, se eu fumo, etc. A gente falou disso em uma lição que eu li ano passado, do mestre Yogi, né? Que eu usei como exemplo o mestre Yogi. Então, assim, mas a gente ainda não está nesse nível, tá? A gente ainda não está nesse nível de ter a mente tão curada que você vai fumar impunemente e não vai causar danos ao seu corpo físico, tá? E aí ele vem em seguida e dá o exemplo da diabetes, né? Se a sua mente não está tão curada, se você está numa caminhada, mas você recebeu um diagnóstico de uma doença e você não se cuida no nível físico para impedir que essa doença avance, então isso é uma tentativa de punição inconsciente, tá bom? Muito interessante, né? Uma tentativa inconsciente de punir a si mesmo, assim como seria tomar um sorvete, né? Então, nesse contexto, cuidar do seu corpo doente seria a coisa mais amorosa e misericordiosa que você poderia fazer, tá? Pergunta: o que significa ouvir, entre aspas, o Espírito Santo? Falar de ouvir o Espírito Santo é realmente uma metáfora, assim como falar sobre ele como sendo a voz de Deus, é uma metáfora. O Espírito Santo se comunica conosco através das nossas mentes, e ele vai usar qualquer meio ou veículo que possamos aceitar. Sou eu vendo os adesivos nos carros, né, que eu já contei para vocês. Assim, isso pode ser o que chamamos de intuição, imaginação, um pensamento ou insights súbitos, um sonho, um sentimento de palavras ou pensamentos vindo a nós, que ouvimos, entre aspas, e sabemos que não são nossos. O Espírito Santo não é exigente, ele vai usar qualquer coisa que demos a ele para se comunicar conosco, né? Dizer que não existem milagres mais difíceis ou maiores é a mesma coisa que dizer que não existem problemas maiores ou mais difíceis. Bill Thetford, né, que ajudou Helen Schucman, a escriba de Um Curso em Milagres, a formatar o livro e tal, costumava dizer que o primeiro princípio dos milagres poderia ser reescrito como: não há ordem de dificuldades na resolução de problemas. Todos os problemas são o mesmo, portanto, todas as soluções são a mesma. Todas as expressões de amor são máximas, né? A última linha. A maioria de vocês provavelmente já me ouviu falar sobre os 2 níveis em que o curso foi escrito, que é o que eu falo sempre para vocês aqui nos vídeos. São os níveis de ensinamento, né? São os níveis de ensinamento. Por quê? Porque Jesus precisa chegar no nosso nível limitado de compreensão para poder nos ensinar, tá? O primeiro é o nível metafísico, que realmente não é com o qual estamos despendendo muito tempo hoje. O segundo nível é o nível mais prático, que contrasta as duas formas de olhar para o mundo. Mas o primeiro nível realmente é a parte do curso que não faz quaisquer transigências. Algo é ou totalmente verdadeiro ou totalmente falso. E não existe meio termo, né? Como estar meio grávida. Não é possível. Você não pode estar... ele cita aqui, ó. Você não pode estar um pouco grávida. Ou você está ou você não está. Olha, nem lembrava que eu já tinha lido isso. No segundo nível, vamos e voltamos o tempo todo entre o ego e o Espírito Santo. Mas essa declaração, todas as expressões de amor são máximas, realmente é uma declaração do nível 1. Você não pode ter um pouco de amor. Ou você tem amor ou você não tem. Porque uma das características do amor é que ele é total, completo.
E não existem exceções a isso, nenhuma exceção. Todas as expressões de amor são máximas, que é outra forma de dizer que só existe um problema no mundo. Esse problema é o ódio ou o medo, e, portanto, existe apenas uma solução para esse problema, que é o amor. O amor não vem de nós, ele não vem desse mundo. O amor vem de Deus através do Divino Espírito Santo, que então nos inspira a sermos o que chamaríamos de amorosos. Um curso em milagres também ensina que ninguém nesse mundo pode ser amoroso, porque diz que o amor sem ambivalência é impossível aqui. O próprio fato de estarmos aqui indica que temos um ego, o que significa que acreditamos na separação. Isso quer dizer que não acreditamos na natureza totalmente inclusiva do amor. Tecnicamente, o perdão é o equivalente, nesse mundo, ao amor do céu. E o amor vem até nós de Deus, através do Espírito Santo em nossas mentes, que então nos inspira a fazermos todas as coisas amorosas que iríamos fazer. Mas aqui, com o uso da palavra amor, podemos ver como o curso certamente não é estrito em seu uso. Com frequência ele fala do amor em termos do que fazemos aqui. Pergunta: do que ele está falando aqui então? Se todas as expressões de amor são máximas, isso iria aplicar-se apenas ao amor de Deus. Resposta: sim, mas ao amor de Deus através do Espírito Santo aqui. Em outras palavras, o contexto da declaração é o milagre. E o milagre vem do amor. E o próximo princípio vai falar disso, né? E então, quando eu olho para o outro, a partir dessa visão crística, da visão do Espírito Santo, então sim, eu tô trazendo esse amor, né, sob a forma de perdão aqui para a terceira dimensão. Meus queridos, esse foi o primeiro princípio dos milagres de um curso em milagres, né? Eu então deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos no segundo princípio. Obrigada por me assistir.